É hora de arrependimento. Olá, pessoal, é com essas palavras que eu quero iniciar esse vídeo aqui. Porque é isso mesmo que precisa acontecer. É hora de se arrepender. As pessoas hoje que estão vivendo no século XXI, elas têm que se arrepender e se converter sinceramente a Cristo Jesus. Isso significa o quê? Que a oportunidade de se arrepender está ao alcance de todos. Não há exceção nisso aí. Então, o Senhor Jesus, Ele quer que a pessoa se arrependa. Ele dá a oportunidade. Mas o querer se arrepender, o querer chegar ao arrependimento, depende da pessoa. É uma decisão pessoal da pessoa. Então, é cada pessoa hoje que tem que querer se arrepender ou não. A escolha é dela. Mas a oportunidade lhe foi dada. Ninguém nunca vai poder reclamar ou vai poder dar a desculpa de que não teve oportunidade de arrependimento. Não. Todas as pessoas que morreram, elas tiveram a oportunidade. E você hoje está tendo essa oportunidade de se arrepender, dada pelo próprio Senhor Jesus. Então, eu espero que você queira isso para a sua vida, queira se arrepender mesmo. Porque se alguém não se arrepender, ela, infelizmente, vai sofrer as consequências desse erro. E são consequências fatais. Então, ninguém pode querer isso para si próprio. Então, é melhor se arrepender e se converter a Cristo Jesus enquanto ainda há tempo, porque ainda dá tempo disso acontecer. Hoje, agora, se você quiser, assim acontecerá. Então, para estimular, encorajar e incentivar a você a ter esse arrependimento, hoje eu vou ler aqui alguns textos. E é claro que eu vou começar lendo as Escrituras. E vou ler o que o próprio Senhor Jesus falou sobre arrependimento, para que você tenha a certeza e a convicção de que Ele está te dando a oportunidade de se arrepender. Agora é contigo. E eu espero que você tome a decisão sábia e prudente para a sua vida de se arrepender e se converter hoje a Cristo Jesus. Então, o primeiro texto que eu vou ler está aqui no Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, versículo 31 e 32. Então, o texto é muito bem claro. Está escrito assim, ó. Respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então, hoje Ele está chamando os pecadores ao arrependimento. Sincero, verdadeiro. Porque quando esse arrependimento acontecer, com certeza a pessoa vai se converter a Cristo Jesus. É a esses que Ele chama. Ele chama os Pecadores. Ele não chama aqueles que se consideram justos e desprezam os outros. Não, Ele chama os pecadores. Esses é que precisam de arrependimento. Respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então, hoje, no século XXI, existem muitos pecadores aos quais o Senhor Jesus está chamando ao arrependimento. Agora, a decisão de se arrepender e se converter é da própria pessoa em si. Então, isso é importante se saber. Agora, o próximo texto que eu vou ler aqui também está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 13, do versículo 1 ao 5. Evangelho segundo Lucas, capítulo 13, do versículo 1 ao 5. Então, nesse texto aqui, também o Senhor Jesus vai falar sobre arrependimento. E Ele vai falar que a pessoa que não se arrepender,
morrerá. Isso é ruim? Com certeza. O bom é se arrepender, para que assim a pessoa possa ter vida em Cristo Jesus. Então o texto diz assim, ó. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido essas coisas? Não eram, eu vou-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então, a falta de arrependimento por parte de qualquer pessoa vai fazer ela perecer. O Senhor Jesus está afirmando isso aqui. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vou-lo afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Não lhe repete a mesma palavra aqui, para deixar bem conscientizado para as pessoas que se elas não se arrependerem, elas vão perecer. O mesmo é dito hoje. Se as pessoas hoje não se arrependerem, elas vão perecer. Mas se elas se arrependerem, elas vão ter vida. A vida se inicia quando a pessoa se arrepende e se converte a Cristo Jesus. Aí sim, ela tem vida em si, ela passa da morte para a vida. Então, é necessário entender que o arrependimento é algo que importa, sim, para qualquer pessoa. Então, agora eu vou ler aqui um outro texto que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Mais um texto que vai falar sobre arrependimento. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Aqui está escrito assim, ó. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, ele está falando ali para várias pessoas, Pedro está respondendo dessa forma, para que aquelas pessoas se arrependessem, e cada uma daquelas pessoas que se arrependessem seriam batizadas em nome de Jesus Cristo, para que a remissão dos pecados delas acontecessem de fato e de verdade. E assim elas iriam receber o dom do Espírito Santo. Então, isso que acontece com todas as pessoas que se arrependem mesmo. Ela é redimida dos pecados. Ela recebe o dom do Espírito Santo quando ela é batizada em nome de Jesus Cristo. É isso que acontece. O arrependimento produz isso. Então, as pessoas hoje, no século XXI, elas têm que se arrepender para que essas coisas aconteçam com elas hoje em dia. Então, é importante sim se arrepender. E eu espero que as pessoas hoje queiram se arrepender, porque a oportunidade de se arrepender está ao alcance delas agora. O próximo texto que eu vou ler aqui também está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Capítulo 3, versículo 19. Está escrito assim, ó. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie Ele, o Cristo, que já vos foi designado, Jesus. Então, mais uma vez aqui, está se falando em arrependimento para as pessoas. Hoje as pessoas precisam desse arrependimento. Elas precisam se arrepender e se converter
para que os pecados delas sejam totalmente cancelados e elas fiquem totalmente redimidas desses pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Então, para todas as pessoas que se arrependerem, se converterem e tiverem seus pecados cancelados, virá da presença do Senhor tempos de refrigério para essa pessoa. E ele vai enviar para essa pessoa o Cristo que já foi designado, Jesus. Então, a pessoa vai ter Jesus em sua vida quando ela se arrepender e se converter sinceramente. Então, isso é mais um incentivo para as pessoas se arrependerem hoje. E eu espero que você possa se arrepender sim, porque a oportunidade de se arrepender está ao seu alcance agora. Agora eu vou ler aqui um outro texto também que está aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 20. Deixa eu achar aqui rapidinho. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 20. Aqui, achei. Então, vou ler aqui esse texto. Mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Então, aqui Paulo está falando que ele pregou o Evangelho com um objetivo claro e simples, de que as pessoas pudessem se arrepender e se converter a Deus, para que assim elas pudessem praticar obras dignas de arrependimento. Então, quando uma pessoa se arrepende e se converte a Deus, que é o que eu espero que aconteça com a sua vida hoje, a pessoa ela começa a praticar obras dignas de arrependimento, mostrando que o arrependimento dela foi sincero e verdadeiro. Assim ela vai praticar obras que façam jus ao seu próprio arrependimento individual. Então, cada pessoa hoje pode fazer isso sim. Eu espero que isso aconteça com você, porque como eu já falei aqui, a oportunidade de arrependimento está ao seu alcance agora, para você se arrepender. Então, quando Paulo falou isso aqui, ele estava relatando algo que ele viu muitas pessoas se arrependerem e se converterem. E ele viu muitas pessoas que começaram a praticar obras dignas do arrependimento, que elas mesmas chegaram a esse arrependimento. Então, é o que você tem que fazer hoje também. Eu espero que isso aconteça em nome do Senhor Jesus. Agora o próximo texto que eu vou ler aqui está na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Deixa eu achar aqui. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículos 9 e 10. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículos 9 e 10. Então está escrito assim, ó. Agora me alegro não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Então, ele está falando de pessoas que se contristaram, ou seja, se compungiram, elas se arrependeram sinceramente. Ele está falando dessas pessoas, ele se alegra porque isso aconteceu com muitas pessoas. Agora me alegro não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que, de nossa parte, nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação,
que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então, como é que eu posso dizer aqui? Você faz parte das pessoas que se arrependeram segundo a tristeza, segundo Deus? Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Você se arrependeu segundo a tristeza, segundo Deus? Então, é isso que eu queria entender. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Então, quando a pessoa, pela tristeza, segundo Deus, ela se arrepende, esse arrependimento produz salvação na vida da pessoa. É isso que está ao seu alcance agora. Porque se você se arrepender, você receberá a salvação, sim. Isso é importante. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Então, o arrependimento para a salvação não traz pesar para ninguém, pelo contrário, traz alívio. Como eu disse aqui no texto anterior, vem tempos de refrigério, vem para aquela pessoa que se converte e se arrepende. Então, esse tempo de refrigério não traz pesar nenhum. Isso é bom para a pessoa. Mas a tristeza do mundo produz morte. Então, a tristeza do mundo produz morte na vida de muitas pessoas que, infelizmente, tiveram a oportunidade de se arrepender e se converter, mas não quiseram por decisão própria. Porque a decisão de se arrepender ou de não se arrepender é própria de cada pessoa. E cada pessoa é responsável por isso. Então, é isso que tem que ser entendido hoje. Eu espero que esse texto aqui possa te esclarecer dessa forma. Agora, o próximo texto que eu vou ler aqui está na segunda epístola de Pedro. Deixa eu achar aqui rapidinho. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Então, o texto vai dizer aqui, ó. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então o Senhor Jesus não quer que nenhum pereça. Ele não quer. Agora, é a pessoa que vai decidir se ela vai querer perecer ou não. Porque isso é uma decisão pessoal da pessoa. Ninguém vai forçar ninguém, ninguém vai constranger ninguém, ninguém vai forçar ninguém, ninguém vai obrigar ninguém a se arrepender ou não se arrepender. Isso parte da vontade espontânea da pessoa. É ela que tem que querer. Então, o texto diz assim, ó. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, para toda a humanidade, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, chegar ao arrependimento é uma questão pessoal da pessoa. Ela tem que querer isso. Eu apenas posso aqui dizer palavras que possam incentivar, encorajar e estimular as pessoas a fazerem isso. Mas a decisão própria e definitiva é delas, de se arrepender ou não, de chegar ao arrependimento ou não. Então, isso é algo que tem que ser esclarecido. Porque, como eu já disse aqui, a oportunidade de arrependimento está ao alcance das pessoas hoje. Quem quiser se arrepender vai ter em sua vida os bons resultados disso. Mas aqueles que não quiserem se arrepender, infelizmente vão colher os maus resultados disso. É simples assim. Agora o último texto que eu vou ler aqui está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, versículo 17. Então, eu iniciei aqui falando
falando as palavras do Senhor Jesus no Evangelho segundo Lucas. E agora eu vou ler aqui esse texto aqui do Evangelho segundo Mateus, que está no capítulo 4, versículo 17, onde o próprio Senhor Jesus fala a respeito também do arrependimento. Então esse texto aqui é para fechar, para que assim tudo fique bem claro. Então o Senhor Jesus disse, o texto diz assim, ó: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, ele começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ele pregava assim para as pessoas que o estivessem ouvindo. E muitas daquelas pessoas que ouviram ele falar dessa forma, para que elas se arrependessem, porque estava próximo o reino dos céus, muitas delas se arrependeram e se converteram, outras não. E ele deixou isso a cargo das pessoas. Ele não forçou ninguém. Ele só disse: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A decisão pessoal de se arrepender tinha que partir da própria pessoa. Ele só falava. Ele só colocava aquilo ao alcance das pessoas. A oportunidade de se arrepender estava com elas. Elas é que tinham que tomar a decisão. E aqueles que tomaram a decisão de se arrepender, com certeza essas pessoas encontraram em Cristo Jesus a vida. Então, isso é importante. Tudo de bom que o Senhor Jesus pode fazer na vida do ser humano se inicia pelo arrependimento. Ele dá a oportunidade das pessoas se arrependerem através dessa pregação, que hoje continua a mesma. Hoje ele continua falando: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ele está falando isso claramente. E eu espero que as pessoas entendam isso claramente. Então, agora, com certeza não há mais dúvida de que o arrependimento e a conversão a Cristo Jesus é algo bom para o ser humano. Se não fosse algo bom, ele não falaria isso em tempo algum. Mas como é algo que vai trazendo bom resultado para a pessoa, ele fala, ele traz essa mensagem. Ele coloca isso diante da pessoa. Ele deixa isso ao alcance da pessoa. Agora a pessoa tem que dar um passo a ele para se arrepender. E eu espero que isso aconteça com as pessoas hoje. Porque hoje, no mundo em que vivemos, existem bilhões de pessoas que ainda não se arrependeram, não chegaram a esse arrependimento. Infelizmente, ainda isso não aconteceu na vida delas. Mas elas têm a oportunidade de se arrepender, sim, hoje. Essa palavra é para fazer com que isso aconteça. E eu espero que esse arrependimento sincero e verdadeiro possa acontecer em muitas pessoas hoje. Essa é a palavra de hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém.